Felipe Poncha, obrigado pela sua presença outra vez aqui no Roteirices. Tem um episódio ainda que a gente gravou com você, a Letícia e mais um colega, que ele não vai ao ar, porque a gravação ficou tecnicamente tão ruim, com instabilidades. A gente vai ter que refazer, mas isso a gente conversa futuramente. Mas bem-vindo de novo aqui ao Roteirices. A gente vai falar hoje sobre a infiltração do tradicionalismo no Islã brasileiro. Só essa frase que eu disse já tem um monte de problemas, incorreções e ignorâncias que você vai corrigir daqui a pouco, mas antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Bom, que a paz esteja com vocês, com o Carlos também. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Bom, como o Carlos disse, eu sou o Felipe, sou doutorando em Ciências Sociais e a minha pesquisa versava sobre a islamofobia, a intolerância contra muçulmanas e muçulmanos em redes sociais. Pesquisando esse tema, eu encontro a extrema-direita e os grupos de extrema-direita como principais mobilizadores do ódio, da intolerância contra muçulmanos. Dentro da extrema-direita, você tem um grupo de pensamentos, né, um conjunto de pensamentos, dentre eles o tradicionalismo, e aí é quando eu me deparo com grupos muçulmanos também fazendo uso dessa ideologia, né, se identificando com o tradicionalismo e também com valores de extrema-direita. E aí é quando eu passo a olhar para o tradicionalismo com alguma atenção, quando eu encontro também os trabalhos da Letícia Oliveira, que teve aqui também no Roteirices, do Judes também ajudou bastante. O último episódio deles sobre a infiltração neofascista na esquerda é excelente, recomendo para que ouçam mesmo. E esse episódio que o Carlos disse que a gente vai ter que gravar de novo, quanto mais tempo ele der, mais tempo eu vou estudar para poder participar dele, porque é um Inclusive, você me assunto... mostrou que você tinha comprado aí a obra completa do René Guénon, é isso? Não, eu peguei Do o Évola. box do Évola. Eu tô com o Revolta contra o Mundo Moderno aqui atrás, mas o René Guénon é o box essencial lançado pela editora Bismillah, que dentre os sócios proprietários da editora tem um dos filhos do Olavo de Carvalho. Eu gostei do nome, Então, Box Essencial. É bem interessante isso. é legal porque Tudo eles que não você colocaram... precisa saber, né? Literalmente. Mas eles não colocam, por exemplo, o Rei do Mundo, que é um texto tão passamal das ideias que Humberto Eco, nos seus limites da interpretação critica, né? Os textos sobre democracia do Guénon eles não colocam, então as partes mais polêmicas ficam um pouco fora, né? Mas ainda assim tem polêmica o suficiente nesse box que a gente pode abordar um pouco, uma vez que o Guénon acaba sendo meio que a base do tradicionalismo e, portanto, de alguns grupos, né? É curioso que Ah, você conversa com a pessoa, identifica elementos do tradicionalismo, mas ela própria não sabe a origem desses termos, né? E nem é de onde que, curioso, que tá. porque às vezes você conversa com alguém aqui, ele diz que não vai votar no Bolsonaro, não quer o Bolsonaro, mas o discurso dele é todo bolsonarista. Tudo radical, é a favor de armas, redução de maioridade penal, bandido bom é bandido morto. É uma coisa impressionante. Ele critica, mas não se reconhece. Né? Impressionante isso. Sim, Então, já sim. que para chegar ao tradicionalismo, a gente precisa falar um pouquinho antes, né, das bases. Vamos retroceder. Então, já que citamos esses nomes aí, Júlio Zévola e René Guénon, que estão, digamos assim, nas bases de toda essa confusão que a gente vive hoje. Você podia falar um pouquinho de cada um deles aí, para quem não está familiarizado com esses dois personagens? O René Guénon, ele é um autor do começo do século XX, assim como o Évola, eles nascem no final do século XIX. Tanto o René Guénon quanto o Évola, eles são mais ou menos desse período. O René Guénon, ele pelo nome já dá para se ligar mais ou menos que ele é um francês, que ele passa a frequentar a Universidade de Filosofia, ele tenta o doutorado dele em filosofia, é reprovado, É né? ele aqui, né? Em É suas o várias próprio. faces. E ele escreve O Homem e Seu Devir, segundo Vedanta, Oriente e Ocidente. Se eu não me engano, O Homem e Seu Devir, segundo Vedanta, é o primeiro livro, que é a tese dele reprovada. Você lê, falta referência, é muito
é muito argumento de... Sabe aquele argumento confia no que eu estou falando? Né, que é o tipo Sim. de coisa que não rola muito na universidade. Eu acho que o Guénon faltou um pouco dessa base. E ele se envolve com sociedades secretas, com grupos da maçonaria, e isso não quer dizer também que a maçonaria é um problema, né? Por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas ele passa a se envolver nesses grupos não secretos, mas sigilosos. Ele acaba um pouco fundando o grupo dele, e ele vai para o Egito, onde ele se torna muçulmano, e ele passa a ter toda uma teoria sobre a tradição, uma tradição primordial, né, que tem uma adesão muito intensa ao Islã, né, por uma série de questões que a gente pode falar também, mas ele acaba sendo um autor que se coloca como crítico à modernidade, e eu já começo indicando um dos seus equívocos, que é tomar a modernidade no singular. Então ele acaba, para criticar essa modernidade, ele faz uso de uma série de artifícios, dentre eles uma forma de orientalismo no qual ele, enquanto francês, que se torna muçulmano, fala em nome dos povos do Oriente. Né? E só essa frase já mostra um pouco o problema. Né? Lendo a obra dele, você percebe isso. Né? Esse livro Que ele está aqui, A falando Crise do dessa Mundo forma. Moderno, é um clássico dele? É um clássico. Eu tenho. Cadê? Eu tenho ele em francês aqui no, da edição da Folio, que eu comprei em 2014, esse aqui. Mas o original é francês, aí saiu várias traduções, saiu a tradução pelo Instituto René Guénon de Estudos Tradicionais do Brasil, e saiu depois essa tradução da editora Bismillah, né, o editorial Estrela da Manhã, com a editora Bismillah, já com a tradução de uma das pessoas envolvidas com o grupo do Olavo de Carvalho e dos filhos do Olavo de Carvalho. Né? Já o Júlio Zévola, ele é um pensador... É difícil, porque ele não é acadêmico, ele também repudiou isso, ele tinha alguns... Ele teve alguns textos, né? Os principais dele, né? É o Revolta contra o Mundo Moderno, que também tem a tradução em português pelo Instituto René Guénon de Estudos Tradicionais, e ele também tem o Cavalgar o Tigre, Em Busca do Graal, então ele faz uma série de estudos sobre simbolismo, e ele é indicado como um ultrafascista, uma vez que, para ele, o fascismo não foi fascista o suficiente, digamos assim. É mais um autor que o Humberto Eco critica no seu livro sobre o fascismo, que é um livro pequeno, mas que vale muito Ele a é pena. contra o mundo moderno também, né? Igual o Guénon. Também, eles, assim, alguns falam que o Júlio Zévola seria um Guénon italiano, né? Mas eu acho isso, por um lado é compreensível essa comparação, por outro é um tanto injusto, porque o Guénon ele aposta um pouco na questão da falta de política, né? De você não se envolver com a política, né? Uma vez que você está envolvido com assuntos espirituais superiores, então você seria um ser humano de uma ordem elevada acima dos outros, né? O Júlio Zévola também tem essa postura no final da vida, principalmente depois que ele é recusado, quando ele sai da Itália e vai para o Reich, para tentar se infiltrar no meio dos nazistas, e ele acaba sendo recusado, né? Mas ele também passa no final da vida a defender uma apoliteia, mas ele, da mesma forma, é engraçado quando as pessoas falam, mas isso não é política. Tá bom. Senta lá, né? Então, não tem política É, no que você está dizendo. É muito é, curioso quando a pessoa recusa isso. tá. E tem um vídeo aqui que eu estou vendo, não sei se você conhece, vou É. colocar aqui para ver. Até botaram no YouTube. A treta entre Júlio Zévola e René Guénon. O Júlio Zévola Masson da Seita Judaica é um canal divertidíssimo. Eu não sei quem que faz ele, que fez esse vídeo. Hum. E o cara põe várias coisas. Um dos vídeos mais interessantes dele me parece que é um rap que ele faz sobre a união entre cristianismo e islã. Esse aqui é o Júlio Tem Zévola. isso, isso. Mas, assim, pode-se dizer que existe alguma treta, mas existe uma concordância também. A principal concordância deles é na crítica à democracia.
né? Eles são favoráveis a uma hierarquização do ser humano, né? O Júlio Zévola se São eles coloca que como pensam que a democracia é a antessala do comunismo, uma coisa assim? assim, alguns que leem eles vão ter essa perspectiva, Ou mas era para o eles a democracia. Hayek? Ou era o Hayek, tem aqueles neoliberais lá, que a democracia é a antessala do comunismo e tal. É por isso que eles acabam se convergindo, sabe? Esse pessoal da Olha só. extrema-direita acaba curtindo Júlio Zévola e René Guénon, porque a democracia é um problema, né? Uma vez que existe um ser humano de ordem superior, que geralmente sou eu falando. Né? A pessoa, dificilmente Pois a é. pessoa vai falar, o ser humano de ordem superior não sou eu, tá? Geralmente é sempre Não, e aí o o que nos autor leva que ao fala. quê? Todo projeto, toda agenda neoliberal precisa de um governo autoritário para se impor, né? Sim, Precisa não respeitar debate, discussão. Congresso, então, é um problema, né? A menos que o Centrão esteja envolvido, aí está tudo resolvido. eles gostam de autoridade real, eles gostam da ideia de teocracia, agrada a eles a noção de monarquia, porque para assim, se você pegar um autor contemporâneo como o Matheus Soares de Azevedo, que é relativamente ativo, que abriu o quarto encontro evoliano, e se você comprar livro da estante virtual, você até consegue falar com o cara, que é autor, foi autor de uma biografia do profeta Muhammad, com o Olavo de Carvalho, e levou calote do Olavo de Carvalho, né? Esse Tá, cara, cara, o Matheus. essa biografia, desculpa, essa biografia, que é aquela biografia que é igual a de Salvador, todo mundo sabe que o Olavo escreveu, mas ninguém nunca teve em mãos, Eu pedi para o Matheus Soares, e nas que foi últimas vezes que a gente premiada, estava ganhou falando, prêmio, inclusive, mas ninguém nunca viu isso. de acordo com o Matheus Soares, não vale a pena mexer de novo nesse material que está guardado em algum lugar do escritório dele, mas está lá. Assim, Não confia, vale mexer porque existe. se você pegar o livro, você lê, o Olavo vai renascer, não sei. Eles podiam pegar o cadáver do Olavo e enfiar o coração do Dom Pedro, assim, tipo, tentar fazer um Frankenstein, saca? Tipo, mas é Putz. um pouco isso. Mas parece que ele escreveu uma biografia do profeta, o Olavo de Carvalho. Isso. Só que ninguém nunca teve em mãos Premiada. isso. Olha, Bom, se se teve foi em mão, não premiado, existe. apareceu. Se foi premiado, existe. Ele escreveu isso. Exato, diz que, assim, eu já encontrei, é que eu queria, depois eu perdi isso daí, mas eu encontrei até, eu não sei se é a veracidade disso, mas um facsímile de um documento da Embaixada da Arábia Saudita, agradecendo essa biografia. Então, assim, existe vestígios de que existe mesmo isso. Agora, a natureza dessa biografia, enfim, já é outra história. Mas, Quem assim, eles editou? tiveram isso. Exato. Eu queria, bem na verdade, eu queria saber árabe fluentemente para poder entrar em contato com as universidades de Al-Azhar no Egito e na Arábia Saudita para falar, e aí, gente, cadê essa biografia? Vocês têm? Como é que é? Mas muita gente não parece ter tido muito interesse. Se alguém souber árabe fluentemente e quiser falar com esse pessoal, fica à Nossa, vontade, por favor, me diga depois que eu morro de curiosidade de ler essa biografia. é interessante. Bom, mas vamos retomar então aqui. Aí, René Guénon e Júlio Zévola, essas duas figuras importantíssimas das bases do tradicionalismo, Sim. e como é que esse pensamento deles evolui e vai se ampliando e se infiltrando, não sei se a palavra correta é essa, nas instituições, nas religiões, e você esbarra em tudo, né? Ultradireita, fascismo, nazismo. Olha, as primeiras vezes, quer dizer, a primeira vez que eu tive uma apreensão mais crítica do René Guénon, do Fritjof Schuon, que é um dos seus discípulos e que é o cara que trouxe Olavo de Carvalho para o Islã, e depois do Júlio Zévola, foi dentro de um grupo chamado Islã Tradicional O Retorno, no qual eu fui incluso por um dos administradores de uma página chamada História Islâmica, que é talvez a maior página sobre Islã tradicional no Brasil. E a Islã tradicional, esse tradicional, por favor, eu peço para terem crítica no uso da palavra tradicional, né, porque geralmente, numa apreensão senso comum, tradicional é aquele que é verdadeiro, né, que é o originário. Né? E eu peço para ter uma apreensão mais parecida com Hobsbawm na Invenção das Tradições, que faz uma análise materialista e histórica, né, da emergência da noção de tradição.
né? Então, esse Islã tradicional, não estou dizendo que é o Islã verdadeiro, que é o Islã. Islã é uma coisa, Islã tradicional é outra, né? De toda forma, desse grupo que eu vi essa apologia ao René Guénon, ao Fritjof Schuon, e foi quando eu passei a estranhar, então, né, que tinha essas figuras colocadas aí. Fui ver que eles se tornaram sheiks, passaram a ter uma produção muito grande de livros, né? O René Guénon escreveu muitos livros, assim, eu não sei ao todo quantos são, mas só nesse box, por exemplo, são 8, né? No box essencial que eu tenho aqui da editora do filho do Olavo de Carvalho. E aí uma luz acendeu assim, um alarme e falou: peraí, se esse pessoal está divulgando isso, algum problema tem, né? A gente tem que analisar melhor. E aí, estudando, observando, que percebo, né, então, que acaba se tendo esse aceite do René Guénon e do seu pensamento de uma forma crítica, como se fosse o representante efetivo de uma tradição, né? Você tem eu nunca presenciei isso, mas tive relatos de pessoas que estão dentro de grupos e ordens místicas dentro do Islã, dentro dos grupos das comunidades muçulmanas, que colocam que a palavra do René Guénon está acima do sheik que orienta a pessoa, né? Então, assim, se René Guénon tá falando, você não pode desdizer, né? Esse é um indício, né? Já o Júlio Zévola acaba me parecendo um pouco mais sutil a infiltração, porque o pessoal não quer se associar diretamente a um cara que se assume como fascista, né? Como quer dizer, como ultrafascista. É claro que alguns vão dizer, não, mas ele não era fascista, né? Mas é uma coisa que a gente estava conversando antes, né? O Enzo Traverso fala sobre isso, o Finkelstein fala sobre isso, Finkelstein, não sei se é o Finkelstein, eu fico incerto nele, o Federico Finkelstein fala sobre isso no livro dele, né? Uma breve história das mentiras fascistas, o Enzo Traverso nas novas faces do fascismo, que você tem uma conceituação sobre fascismo, comunismo, que acaba permitindo então que alguns se descolem desse rótulo, né, que outros façam uso desse rótulo, desses rótulos, inclusive para atacar, né, como muitas vezes você vê, por exemplo, a Jovem Pan criticando o comunismo, né, ou os comunistas, eles associam comunismo a stalinismo, como se fossem sinônimos, né, não existe outras formas de comunismo, não existe outras formas de ser comunista, enfim, essa infiltração ela vai se estabelecendo principalmente nesses lapsos, né, de conteúdo, né, de entendimento das coisas. Essa Então, Jovem Pan que você está mencionando é aquele canal que teve uma colunista recentemente que disse que a Margaret Thatcher era a primeira-ministra dos Estados Unidos. isso, jovem. Esse canal, eu usei a palavra errada, desculpa, a assessoria de comunicação oficial do governo, Bolsonaro, né, mas é também conhecido como Jovem Pan, né, esse veículo de Tem umas mídia coisas curiosas que acontecem por lá. meio Mas, complicado. enfim, e aí o pensamento desses dois. Agora, o Júlio Zévola e o Guénon, eles tiveram contatos presenciais assim com lideranças do governo, da ditadura, do regime de Mussolini e Hitler, O, colaboraram. o Évola ele foi criticado explicitamente pelo Mussolini, ele teve um contato, sim. Já o René Guénon ele acabou ficando um pouco mais infiltrado, né? Ele acabou influenciando em alguns grupos do Marrocos, onde ele acabou, se eu não me engano, ele acabou também viajando para lá, mas ele se baseou no Egito, né? Onde ele permaneceu até o fim da sua vida, recebendo a visita do Fritjof Schuon e de outros discípulos dele, e eles formam uma rede, né? Internacional até, porque se você pega a quarta teoria política do Alexander Dugin, ele cita René Guénon, né? O Dugin ele cita o Júlio Zévola. Se você Agora, pegar o que você mencionou, o Fritjof, né? Nem sei como é que pronuncia. o Fritjof Schuon, também devo estar pronunciando errado, mas é o Schuon. Ele é que levou o Olavo de Carvalho para o Islã. Sim, ele que fez fez não, né? Mas ele que apresentou isso. É que você tem esses grupos, eles acabaram se expandindo através do René Guénon e eles acabaram formando redes internacionais, né? Mas No então caso, você você. pode dizer que dentro daquela teoria de sete, né, que é 7 níveis de conhecimento, o Olavo de Carvalho Guénon tem só um.
um nível de diferença ali. Ou o Olavo chegou a conviver, conheceu o Guénon, não, né? Não, não, mas eu já tive em sala com gente que estava a um nível de conhecimento do Olavo de Carvalho, depois eu vinha saber, então eu mesmo tive o desprazer de estar a uma pessoa de distância do Olavão. Mas Mas eu digo assim, é porque isso. a ligação é muito direta, né? O Olavo a uma pessoa de distância do Guénon, que aí tudo fecha, né? Sim, o Martin Lins é um cara que teve um papel também presente nisso, né, na adesão do Olavo ao Islã. E o Martin Lins tem no prefácio a um dos livros do René Guénon, desse box essencial, o Martin Lins diz que encontrou a verdade lendo o René Guénon. Eu até pensava que o Martin Lins era muçulmano, e aí ele teria encontrado a verdade lendo o Alcorão. Mas como ele encontrou lendo o René Guénon, ele é outra coisa, né? Ele é um tradicionalista, né, no caso, né? Ele assume isso. E o Martin Lins, ele teve um papel, ele foi orientador assim do Olavo, né? Se você pegar aquele blog Pérolas da Nova Direita, se eu não me engano é esse, tem uma carta do Martin Lins pro Olavo orientando sobre como cobrar a doação das pessoas, né, a questão da iniciação das mulheres, que isso ali naquele documento, não estou dizendo que é isso, por favor, né, de que a iniciação da mulher deve ser feita a partir do ato sexual, né, e aí isso dá margem para uma rede de abusos e assédios que o Olavo de Carvalho soube muito bem estruturar e explorar ao longo da vida. Né? Caramba. Bom, mas aí o René Guénon, Isso. baseado Mas, lá no Egito, operava sim, essa linha de pensamento dele e com seus discípulos isso foi se espalhando aí pelo mundo. sim, E sim. encontrou terreno fértil na extrema-direita. Sim, sim. Exatamente por conta desse viés antidemocrático, de crítica à modernidade, mas uma crítica que despreza a modernidade. É curioso assim, Carlos. Eles odeiam a modernidade, mas o site deles está belezinha no AdSense, sabe? Eles odeiam a modernidade, mas tem os grupos de Telegram e WhatsApp deles e Facebook. A modernidade é desprezível, mas adquirir, ter financiamento, obter dinheiro de likes e cliques em páginas de Facebook é ok, isso não é modernidade, tá? E aí por isso que o Évola é importante por conta do cavalgar o tigre dele, né? Da ideia de cavalgar o tigre, que ele olha para a modernidade como um tigre embrutecido e furioso, no qual é necessário montá-lo e cavalgá-lo até que ele se canse para então que você possa abater esse animal, né? É uma Domá-lo. perspectiva é, então, assim, por isso assim, por mais que não se coloquem como evolianos, muitas vezes fazem uso de estratégias evolianas na sua ação, né? E aí são perspectivas que são autoritárias, que são conservadoras, né? Que são perspectivas, por exemplo, transfóbicas. O Guénon, ele acaba sendo bem ele é muito explícito, por exemplo, ele fala que a educação, o sistema educacional de uma educação para todos, igualitário para todos, é um problema, porque as pessoas não são iguais, então elas precisam ser educadas de formas diferentes. Retoma uma ideia de caças, né? De você ter caças no qual algumas pessoas são da caça dos governantes, outra da caça dos guerreiros, da caça dos sacerdotes e da caça do povo comum. Né? Então você acaba tendo um elitismo, né? Uma defesa de um elitismo, uma defesa de uma hierarquização social que acaba sendo retomado pelo pensamento nacionalista, ufanista, de extrema direita, né? No qual você acaba tendo então um verdadeiro cidadão, né? Que é o cidadão que segue o líder, que está dentro da pátria, que não precisa de Bolsa Família, que não precisa de auxílio do governo. Esse é o verdadeiro cidadão, no caso, né, falando aqui da nossa realidade. É o E os cidadão de falsos bem. cidadãos Cidadão é o de bem. cidadão de bem. O cidadão de bem é o verdadeiro cidadão. O cidadão que é comunista, né, que é de esquerda, ele que é Não, esse migrante, nem é cidadão. refugiado. Esse não é cidadão. Não, Esse é o inimigo a ser eliminado. esse é da classe inferior, né? E muitas vezes, assim, quando a gente fala em política e nação, a gente está falando também em território. E se a gente fala em território, a gente está falando em nativo e cidadão, em nativos, cidadãos, né, e estrangeiros, né? E isso acaba tendo uma dimensão política, né? Para compensar o espaço social, né? O espaço
da nação. Então você acaba tendo esse entendimento de que existe uma hierarquização humana, né? Os seres humanos não são todos iguais perante a lei, nem deveriam ser, né? Dentro dessa perspectiva. E isso leva, então, a um pensamento de aceitar a desumanização alheia, né? Você teve até um candidato à presidência, eu não lembro o nome do coitado, que ele falava sobre você ter uma forma de lidar com as pessoas que são governantes, outra forma de lidar com aqueles que são trabalhadores, outra forma de lidar com o desempregado, outra forma de lidar com aquele que desistiu de procurar emprego. Então ele meio que atualiza essa noção para o neoliberalismo, né? E no neoliberalismo, com esse discurso do mérito, né, do indivíduo resolver os seus problemas, né, sem entender uma estrutura social no qual está envolvido, né, acaba retomando esse tipo de ideal autoritário, conservador, né, e com uma série de problemas que tem não as suas origens no René Guénon e no Évola, mas que bebe dessas fontes tranquilamente, bebe à vontade dessas fontes, né? Exatamente por conta de concordarem com esse aspecto de que a democracia é um problema, né? Então você tem que ter uma elite espiritual, e essa elite espiritual é a elite, seriam os seres humanos verdadeiros, né? Os seres humanos que têm, então, orientação para fornecer para os demais humanos, né? Agora, e, puxa, como é Isso, que... enfim, me parece um problema. Tá, você deu uma travadinha aí de novo. Aham. Voltou, voltou. Será que é o... É, Voltou? Tá não, não, bem. tá, voltou. Agora, como é que o pensamento do Évola e do Guénon chega ao Brasil? Você chegou a rastrear essa trilha seguida por eles para isso chegar aqui? Como é que isso começa a se disseminar e se infiltrar nas instituições? Eu acho um pouco difícil bater martelo e falar foi assim, porque essas pesquisas ainda estão em andamento, né? O Mark Sedgwick, que é o autor do Contra o Mundo Moderno, ele publicou um artigo no ano passado, no qual ele cita o El Coyote, né? O A veículo Letícia de Oliveira, comunicação da Letícia, do Kaique, e aí você tem essa chegada na Argentina também, né? Você não tem somente no Brasil, mas na América Latina de forma geral. E você também tem o papel de editoras, como a Editora Pensamento, né? Que vai trazer esse tipo de discussão à baila, mas você vai ter também, principalmente, difusão de ordens e grupos místicos, né? Como o caso do Inayat Khan, né? Você tem que foi o Hazrat Inayat Khan, ele foi um iniciador de muitos grupos no sufismo, o Idrias Shah mesmo também, né, que é um autor relativamente conhecido dessa safra, e ele publicou bastante coisa, é um autor prolífico também, e ele acaba sendo difundido no Brasil, mas aparentemente isso tem um aprofundamento mais recente, principalmente com as traduções e com a criação de alguns grupos que se embasam nessa noção de tradição dentro do guenonismo, né? Mas você tem até dentro da Umbanda grupos que se colocam dentro da tradição, né? O pouco que eu rastreei da Umbanda Omolocô, e aí você acaba tendo também a presença da teosofia, né, com instituições como a Nova Acrópole, a teosofia que o René Guénon foi extremamente crítico, apesar de fazer o uso de estratégias, né, como a questão de ordens secretas e do pensamento iniciático, né, o René Guénon colocava como contra a iniciação, né, o argumento, e é um argumento que até é um argumento anti-intelectual, digamos assim, uma vez que ele, ele prescinde, ele propõe que você não pense sobre as bases sociais das coisas, né? Você não tem que olhar para baixo, digamos assim, você precisa olhar para o alto, né? Você precisa olhar para a ordem divina, né? Ou a ordem elevada para poder entender a realidade. E aí eles fazem uma inversão, isso tanto o Guénon quanto o Évola, quanto esses grupos tradicionalistas, de que na verdade nós temos não uma evolução histórica, mas uma involução histórica, né? O ser humano estaria arrumando para uma decadência espiritual que se manifesta numa decadência intelectual, numa decadência moral, e aí eles vão identificar, por exemplo, os movimentos LGBTQIA+,
como manifestação dessa decadência, ou aceitação entre várias aspas, né, das pessoas trans como manifestação dessa decadência, as mulheres passando a ter lugar de liderança também como forma de involução. Então, eles se colocam nesse sentido, os tradicionalistas se colocam também como conservadores. É muito comum eles serem conservadores, né? Acho que eu não conheci nenhum tradicionalista que não fosse conservador. É um catalisador interessante, né? Porque ao apontar em diversas direções, eles conseguem capturar pessoas que pode não concordar com tudo, mas se identifica com alguma coisa e é uma porta de entrada para isso, não? E isso é uma das coisas que é assim, não dizendo de forma positiva, mas é um dos méritos do Olavo de Carvalho. Ele recusa o René Guénon num texto dele chamado René Guénon e a Islamização do Ocidente, ou As Garras da Esfinge, eu não lembro exatamente o nome do Pô, texto, mas mas é um desses que cara textos. ingrato, hein? Que cara ingrato. Mas aí que tá. É porque o olavismo, ele acaba um core, né? Um centro no qual algumas coisas emanam. René Guénon e o guénonismo e o tradicionalismo sempre estão orbitando. E é meio como se fosse um campo de transição entre diferentes grupos. Ele não é algo que está estabilizado, que está fechado. Olha, aqui você está dentro do guenonismo. Não, ele Não permite é que você um faça ponto esse de trânsito. chegada, é um ponto de. Não é um ponto de chegada, é um ponto de passagem. É um ponto de passagem. Alguns param nele e ficam, alguns param e se apropriam de algumas ideias e levam adiante, outros fazem. E é isso que me parece. O olavismo ele não tem no guenonismo sua principal estrutura. Mas o guenonismo, o pensamento do René Guénon, acaba sendo uma forma de você chegar a esse conteúdo antidemocrático, né, a crítica à modernidade, né, a uma noção de elite espiritual. Então ele fica orbitando uma série de conteúdos e essa nebulosidade é algo que o Olavo estimulou numa série de âmbitos. Então ele acaba. Porque é uma coisa que o Évola coloca, né? Ele se coloca contra o diálogo. Né? Você não tem que ter uma tese, uma antítese e uma síntese. Você tem a verdade revelada que vem do alto. Então você não tem que ter nenhum tipo de construção coletiva. Né? O que importa é você pronunciar a verdade que a divindade trouxe. E isso daí, para esse pessoal, é muito É fácil o você ser líder de uma famoso seita. acerto por cima, né? É a combinação por cima e imposta. É o confia. Você sabe qual é que é a verdade, eu estou te falando a verdade. A pessoa é aquele. Tem o conto do Jorge Luiz Borges que ele fala. Eu não lembro o nome do conto que ele fala que uma civilização tentou fazer um mapa em escala 1:1, e aí o mapa ficou do tamanho do país, e aí. Enfim, isso é um problema muito grande que as pessoas acham que a própria leitura coincide com a realidade. Né? Isso é um erro, é um equívoco muito comum do religioso, né? Agora, se a gente der um pequeno salto, chegamos ao Alexander Dugin, que é o russo que acabou de perder a filha num atentado em Moscou. Aparentemente, ele era o alvo desse atentado. E temos o Steve Bannon. Então, assim como temos o Olavo de Carvalho, que com uma pessoa, um nível de pessoa, chega ao René Guénon, nós temos Guénon, Dugin, não sei quem foram os intermediários ali, e Guénon, Steve Bannon, também não sei quem foram os intermediários. E aí, logo depois do Steve Bannon, quem é que está na linhagem direta aqui no Brasil? Eduardo Bolsonaro, né? Olha só, então não é à toa que o Daniel Teitelbaum, Daniel não, é Daniel? Benjamin. O Benjamin, não é à toa que o Benjamin Teitelbaum tem o livro A Guerra pela Eternidade, que eu vou colocar aqui na tela, o Muito retorno do bom. tradicionalismo e a ascensão da direita populista. A gente já falou sobre isso, acho que da outra vez. Essa versão, a edição brasileira, ela é uma ilustração, mas a edição americana, que eu vou tentar achar aqui, na Amazon americana, na capa tem o Steve Bannon, né? Sim. E aí, não sei se foi por questão de direito autoral, que eles não têm a foto aqui.
The War for Eternity. Né? E aí na contracapa tem a imagem do Olavo de Carvalho, do Steve Bannon, e o Teitelbaum também participa lá do encontro que eles estão rezando e tal. Então, o título em inglês é esse, né? Guerra pela Eternidade, dentro do círculo da extrema-direita de Bannon, dos, digamos, fiadores, né, do poder global. E então, a família Bolsonaro, eu não sei se eu estou cometendo algum erro aqui, ela está nesse espectro todo do tradicionalismo. Né? O Olavo de Carvalho, apontado como guru, né? Os filhos fazem vídeo, né? Iam visitar o Olavo de Carvalho quando ele estava vivo, até inclusive na véspera da invasão do Capitólio, em 2020, não é isso? É, 2020 foi, né? é o 6 de janeiro, 2021, foi 20 ou 21. Agora, essa pandemia me tirou aqui da órbita. noção de Mas tempo. o Eduardo Bolsonaro estava lá em Washington, tem até a imagem dele com a filha, né? Disseram ele e a esposa levando a filha para a família Trump conhecer, né? E depois tem uma foto dele, né? O Eduardo Bolsonaro, a esposa, a filhinha, com o Olavo de Carvalho, a esposa do Olavo, e o Alan dos Santos, em algum lugar ali próximo àquela região. Então, você vê o Eduardo Bolsonaro totalmente vinculado a dois dos três personagens do livro do Teitelbaum, né, que é o Olavo e o Steve Bannon. Então, o que a gente pode entender dessa movimentação? E aí a gente vai chegar naquele grupo lá que está no PDT e depois aí no Islã. Né? Estamos dando uma volta enorme, mas a gente precisa conhecer as origens para poder entender o que a gente tem pela frente. Não, Carlos, essa volta enorme não teria como ser de outra forma. É uma coisa que assim, é por isso que me parece alguns grupos, algumas pessoas se seduzem por essas leituras, porque não conseguem, não que eu consiga, mas eu tenho a impressão que algumas peças do quebra-cabeça que formam a imagem maior, eu conheço. Eu tenho a impressão que algumas pessoas pegam uma peça e acham que é a imagem completa. Então, pega só o René Guénon e fala, então é a tradição primordial. Pô, peraí. Agora, sobre a morte da filha do Huguin, eu lamento muito pelo assassinato dela, lamento também muito pela existência do pai dela, né? Mas de toda forma você tem essa. O Bannon ele fala que ele encontrou no livro do Tate, quando ele entrevista o Bannon diz que encontrou o Guénon numa livraria, livros do Guénon numa livraria e adquiriu nas viagens que ele tinha como da No Marinha, né? Quando Japão, ele era da parece, Marinha. né? Ele era Marine, né? E numa passagem pelo Japão, ele Sim, entrou num sebo e aí achou o livro lá, não é isso? é um negócio assim, não sei se eu sei que foi na Ásia que ele achou, não lembro qual país que foi exato, mas o cara teve contato com os livros e abraçou, gostou da coisa, né? O Dugin ele teve contato com algumas ordens, né, secretas e alguns grupos de agitação. Tem pessoa que vai falar até que de grupo satanista ele teve contato, o que eu não duvido muito, né? É, E, por favor, isso não é para ter preconceito com satanista, tá, gente? Mas assim, é para Vamos ter uma respeitar noção. todo mundo. Mas o Dug não seria Sim. parte, alguém me falou de uma seita, os velhos, alguma coisa assim, que é uma coisa mística lá na Rússia. É o grupo Group, em, É uma coisa assim. em inglês que chama. Assim, mas o Dugin pega, ele dá continuidade, assim, o Dugin, ele corrente da história, a crítica dele no livro A Quarta Teoria Política, ele coloca que no liberalismo, o agente da história é o indivíduo, né, e isso é um problema. É, que a primeira teoria política dele, para ele, é o liberalismo. A segunda teoria política para ele é o comunismo, né? E o agente da história no comunismo é a classe. É, da terceira teoria política que ele identifica como o nacionalismo ou fascismo, o agente da história é a etnia, né? É o clã. Já dentro da quarta teoria política, o agente da história
é o devir daquele povo, né? Então, digamos que você pega um pensamento ariano de supremacia racial e pluraliza ele. O mundo multipolar que ele propõe nada mais nada que um povo com múltiplas elites espirituais, e é por isso que ele é chamado também de imperialista espiritual, né? O imperialismo espiritual, o imperialismo que não se embasa somente na economia e na acumulação primitiva de capital, mas também na representatividade de uma elite espiritual que conduz, e essa falta de acesso a essa elite espiritual é algo que o René Guénon lamenta o tempo inteiro, né? Que a gente deve voltar a ter uma elite. Ele martela isso em alguns dos livros dele que eu li, dessa necessidade de você ter uma elite espiritual que conduz as pessoas, né? E é algo que, de certa forma, pela perspectiva guénoniana, se perde, né? Então, é duro porque, assim, quando a gente fala elite, geralmente é uma elite econômica também, né? O Guénon fala que não, que a elite não é econômica necessariamente, é uma elite espiritual. Mas, assim, lendo, eu penso que é um grande blá 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 para justificar que tem quem manda e quem obedece, e que você deve aceitar isso de forma inconteste, senão você está fora da realidade das coisas, né? E isso é uma pretensão enorme, e o Dugin ele acaba tendo essa manifestação na medida em que ele vai identificar os povos, né? Cada um tendo, assim, ele reconhece alguma medida a autodeterminação dos povos, o que acaba sendo atraente para o pessoal da esquerda, né? Mas ao mesmo tempo não é uma autodeterminação por autodeterminação para acabar com formas de opressão. Não, é para legitimar as formas de opressão dentro daquele lugar. Então, por isso, por exemplo, o regime iraniano é enaltecido pelo Dugin, né? A própria Rússia é enaltecida, porque por mais que pareça uma luta anti-imperialista, ela não é uma luta anti-império. É uma luta pró-império, é uma luta anti-imperialista contra o império estadunidense, e é uma luta pró-imperialismo iraniano, pró-imperialismo russo, né? Por isso que alguns setores de esquerda acabam flertando e se interessando, né? Principalmente aqueles que se identificam com o autoritarismo, outros setores acabam tendo crítica, grupos de direita se aproximam. É algo que o geógrafo que foi citado na fala da Letícia, na participação dela no último episódio, o Alexander Reid Ross, ele chama, o nome do livro é Against the Fascist Creep, que eu traduzi de forma muito rápida e sem grandes noção, de aberração fascista, né? A aberração fascista é um espaço de diálogo onde você permite que autoritários de extrema esquerda e autoritários de extrema direita se encontrem, né? É por isso que você tem, eu citei a questão da transfobia como um elemento, porque você vai ter gente, isso assim, de relato pessoal, gente do PCO, né, transfóbica, dialogando, apresentando pautas que você fica em dúvida se é a Damares Alves falando, por exemplo, né? Parece gente de extrema direita, extremamente conservadora, mas que se coloca no Partido da Causa Operária, né? Que não é à toa que o Partido da Causa Operária tem no site deles, eles publicam, né, no canal de YouTube deles, a presença de um grupo que se filia ao duguinismo no Brasil, que é a Nova Resistência, né? Eles declaram apoio à Nova Resistência, a Nova Resistência chegou a fazer coisas junto, enfim. Essa aberração fascista é um espaço social, né, no qual você permite que diferentes ideias sejam apresentadas e que seja feito o trânsito entre esquerda e direita, né? E é um espaço aberrante, porque se tivesse, como eu disse, né, não que eu tenha a posse da imagem, da grande imagem, mas pegando as pequenas peças do quebra-cabeça, você fala, isso é incongruente. Mas você não tem dessas pequenas peças, você fala, não. É ok ser transfóbico e se dizer de esquerda, por exemplo. E aí, quando você vê, você está dialogando com amiguinhos da extrema-direita, né? O Alexander Reid Rosa, ele começa o livro dele falando de três pessoas que hoje estão na França, que hoje são a extrema-direita, mas que começam dentro de grupos comunistas anarquistas, né? E depois vão para a extrema-direita. E isso é um fenômeno que eu conheci uma não pessoa. São raros. Não são raros. Assim, olha,
eu peço desculpas assim por não saber tão bem de toda a treta, mas você tem o Jones Manuel, por exemplo, ele tem contato com gente que é o que publica no Legio Victrix, que é um blog que difunde integralismo, né? Então, você tem pessoas de esquerda, intelectuais, o Jones Manuel é um cara que eu admiro por uma série de coisas, mas que em alguns momentos ele tem diálogo com gente que está dialogando com fascista. Então pode ser que ele não converse com fascista, mas ele conversa com um cara que conversa com fascista. E, e aí é toda uma camada que a gente precisa. Assim, que nem eu falei, esse não é o meu tema principal de pesquisa, né? Mas eu acabo esbarrando por conta da difusão que esses grupos acabam tendo e da presença que eles têm, né, na extrema-direita, né, o blog Legio Victrix que eu citei, ele é um blog que é do Rafael Machado, que é um dos líderes da Nova Resistência no Brasil, que é uma organização que a Letícia e o Judes falaram bastante no episódio anterior. Eu reitero, se você não ouviu o episódio anterior, ouça o episódio anterior, até para entender melhor o que a gente está falando aqui. Mas o Dionísio Manuel, por exemplo, tem contato com gente que está publicando no Legio Victrix. E aí é estranho. É estranho, porque talvez se aproxime pela questão, de alguma medida, do autoritarismo. Não que o Dionísio Manuel seja autoritário, por favor, não estou dizendo isso. Né? Mas é um pouco isso. Você tem grupos de esquerda e grupos de direita que vão dialogar em alguns espaços. E essa é a aberração fascista que o Rei de Rosa apresenta, né? Porque não Agora, era para acontecer isso daí. agora, por essa trajetória, essa ascendência que eu mencionei agora há pouco aí, né? Eduardo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Steve Bannon, Dugin, René Guénon. É possível, porque o Eduardo Bolsonaro não é o único que gosta dessas ideias aí, né? A família inteira. É, Uhum. seria correto afirmar que a família Bolsonaro ela é tradicionalista, considerando todos esses contatos e os discursos que eles fazem? Eu acho que o bolsonarismo opera de uma forma que o professor Odilon Caldeira, que é um dos autores daquele livro Fascismo em Camisas Verdes, que é um excelente livro, recomendo muito. Ele falou isso num curso que ele deu sobre extrema-direita e pesquisa em ambientes virtuais, que ele vai colocar que o bolsonarismo junta uma pletora de movimentos. Então, é desde da direita clássica a uma direita tradicional, a uma extrema-direita, a ultradireita, a direita radical. E aí o tradicionalismo não não me parece a principal estrutura do pensamento, né? Da Não, eles, ideologia. eles se apropriam do que interessa em cada uma dessas coisas que você mencionou, a fim de levar adiante o projeto de poder deles. Sim, é o que vai permitir, por exemplo, que monarquistas e ultraliberais estejam juntos, é o que vai permitir que anarcocapitalistas estejam defendendo o voto em Bolsonaro, né? Apesar junto com monarquistas, junto com neoliberais, né? É o que vai E aí, permitir que o PCO leve o tio Chico para a aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. por exemplo, que vai permitir esse trânsito, e aí a gente volta na questão da nebulosidade das coisas, né? Se as coisas não estão claras, no sentido de esclarecidas, de bem explicitadas, você pode fazer o que for, que quem está de fora não vai se ligar direito o que está acontecendo, porque quem está dentro também não está se ligando o que está pegando, sabe? É uma É grande curioso isso, confusão. porque eu trocando ideias com a Letícia Oliveira, que estará nos ouvindo em breve aqui também, eu comentei com ela que eu tenho uma amiga que se filiou recentemente ao PDT. E aí já é o Ah, eu gancho vi para a você gente entrar falando. nisso. Aí ela falou assim, mas eu perguntei para minha amiga, mas você vai entrar no PDT? Porque ela considera o Ciro o candidato mais bem preparado, aquelas coisas todas. E eu perguntei, e essa nova resistência? Ela não tinha a menor ideia. Não sabia o que era nova resistência, não sabia. E aí, depois que o episódio que eu fiz com a Letícia e com o Júdice foi exibido, eu recebi uma mensagem por WhatsApp de um amigo que é mais velho, que já tem mais de 70 anos, e que foi. Ele mora em Campos dos Goytacazes, que é a cidade que eu nasci, e ele foi um dos fundadores do PDT, talvez não exatamente ligado ao Brizola, mas em Campos, né, no norte fluminense.
e ele disse que ficou também assim chocado com essa história da Nova Resistência dentro do PDT e repassou o episódio para os, digamos, pedetistas históricos que estavam naquele momento de criação do PDT e que todo mundo ficou chocado e furioso. E aí ele me escreveu dizendo: isso aí, a gente achava que isso era boato, né? Mas essa entrevista realmente mostrou. Aí eu até comentei com a Letícia, mas assim como boato, tem denúncias formais desde 2019, né? Ela até ficou um pouco irritada e eu ainda nem falei com esse meu amigo, mas que é um pouco que eu até comentei no episódio com eles, tanto esse caso da minha amiga que se filiou ao PDT, como desse outro amigo, que são gerações diferentes e experiências de vida e políticas diferentes, as pessoas não estão ligadas nisso. Se você não está com um radar antifascista numa operação para identificar e combater esse tipo de infiltração, isso passa batido, até por várias das coisas que você falou aí agora. Eles têm pautas que atendem a diversos interesses e as pessoas acham que está tudo bem, que não tem problema, né? E como essas manifestações neofascistas, elas acontecem num nível e numa camada, e não é abertamente, né? Vamos queimar os judeus, vamos não sei o quê, não é uma coisa desse tipo, desse nível. Os caras vão aos poucos, né? Você vê o próprio caso do Aldo Rebelo, né? Que era uma figura histórica do PCB, desculpa, do PCdoB, figura histórica do PCdoB. O cara tá agora é da Nova Resistência, né? E é o cara que tá com o Ciro. Qualquer entrevista do Ciro tá o Aldo Rebelo atrás, ali no Jornal Nacional. O Flávio Costa questionou o Ciro no Roda Viva sobre a Nova Resistência e não estou sabendo. É impossível não saber, né? É impossível. André Bicho Solto, houve uma denúncia, né? O cara não pôde ser candidato. Então, esse pessoal está orbitando, né? Mas é isso, e ficam em busca de brechas. Sim. Então, isso acho que casa muito com o que você falou, que as pessoas não estão ligadas, né? E aí, lógico, o Roteiristas é um podcast minúsculo, né? Agora, se a TV Globo fizer uma matéria sobre a Nova Resistência, a coisa muda de patamar, né? Só que aí você Bom, tem acredito nisso. vários outros interesses, né? Saiu no Roda Viva, que é um programa também restrito, né? De elite, digamos assim, em que o Ciro disse que não sabia do Nova Resistência. E aí eu até observei no dia seguinte e depois, até hoje, os jornais não fizeram matéria sobre isso. Você tem em blogs, em canais pequenos, quem conhece o assunto tal, mas parece uma coisa meio para convertido, né? A gente está falando para todo mundo que já conhece a história. Isso não está alcançando o grosso e não vejo uma movimentação no próprio PDT. Era para o Lupe ter falado alguma coisa já, né? Não é possível. Mas você vê, por exemplo, o Lucas Leiroz, da Nova Resistência, fez um vídeo questionando essa fala dizendo que nós não somos fascistas, nós não Eu somos um grupo vi. fascista. Não, inclusive ele fala, nós Poxa, não estamos no PDT, nós somos uma organização independente, nós, alguns dos nossos integrantes participam do PDT e de vários outros partidos, mas nós não somos. Mas não precisa, né? Se o cara já está lá dentro. você tem gente da Nova Resistência, isso no Twitter, falando, né? Acho que foi o perfil oficial da Nova Resistência. Nós estamos muito bem posicionados dentro do PDT. Se isso não é assumir de alguma forma algum papel no partido, né? Só que assim, é curioso porque eu entrei em contato com o PDT da cidade que eu moro e entrei em contato com uma vereadora do PDT que eu tenho acesso. Nenhuma dessas pessoas disseram saber alguma coisa. Quando você pergunta para uma pessoa do PDT sobre Nova Resistência, dificilmente ela sabe que existe. Se ela fala eu não conheço, não sei, geralmente se cala. Então eu acho muito, muito sintomático isso, sabe? Porque É se o como cara é assim, da Nova Resistência, ele está filiado ao PDT, ele pode se lançar candidato pelo PDT. E aí é igual exato. aquela parlamentar nos Estados Unidos lá que era do QAnon, né? Surgiu do QAnon, é republicana e foi eleita. Tem mais de uma agora, eu acho lá. Então você tem uma bancada QAnon no Congresso americano e agora você vai ter aqui a Nova Resistência, né? Então, já que Nova Resistência entrou no assunto e já temos um episódio inteiro que eu vou reforçar o seu pedido aí, as pessoas devem escutar o que é a Nova Resistência, como é que ela está no PDT.
você também fez uma série de fios, que é o grande, imagina, estamos aqui há quase uma hora agora que a gente vai entrar no que motivou a nossa conversa, que é a nova resistência está se infiltrando também no mundo islâmico, no Islã. Aproveita e já corrija aí os meus erros em relação ao uso dessas expressões. Eu vou jogar na tela aqui para as pessoas verem. Quem está ouvindo só o podcast, depois entra nas informações do episódio, que os links para esses fios aqui estarão lá. Você fez um fio seguinte: o Centro Cultural Imam Hussein do Rio de Janeiro e a Nova Resistência, uma aproximação a ser investigada. Começo agradecendo o Farol Monitor por questionar por que chamei de doideira a aproximação da NR e xiitas via Centro Hussein. Né? Aí tem um fio longo aqui com 9 partes, mas eu vou abrir aqui, que você mencionou, o Farol Monitor. Monitor de notícias do mundo islâmico. E aí, para mim, aqui só aparece uma pessoa. Ele tem 36 seguidores. Segue 34 pessoas, e uma das pessoas que segue, eu não sei porque eu sigo ele, que é o único que aparece aqui, o Sheikh Rodrigo Jalu, que está com uma presença muito grande também nas redes sociais, aí no Instagram, e ele está muito próximo também ao padre Júlio Lancelotti, né? Fazem muitas atividades em conjunto. O Sheikh Rodrigo Jalu, ele teve uma candidatura a vereador pelo PSOL, tá? Mas eu não sei se ele continuou no PSOL, bem na verdade. Mas a foto, inclusive, do perfil dele aqui no Twitter é ele e o padre Júlio Lancelotti. Assim, eu já conversei pessoalmente com o Sheikh Rodrigo Jalu. Depois ele deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que não existia islamofobia no Brasil. Aí eu escrevi para ele falando: pelo amor de Deus, você tem meus artigos aqui acadêmicos mostrando que tem. Aí ele me bloqueou e depois passou a me ignorar. Mas é uma pessoa que ele é um imã, ou seja, um líder de comunidade islâmica, xiita, do xiismo duodécimo, ou xiismo Ithna Ashari, que é o xiismo predominante no Irã, no Bahrein, na verdade no mundo todo, né, porque é o ramo majoritário do xiismo, e ele está tendo essa atuação junto com o padre, e certamente não tem nada de política, é só a vontade de ajudar as pessoas. Pode acreditar. Tá, então vamos... confia, né? Confia. Confia. Agora vamos falar um pouquinho, já que abriu a foto aqui, a gente tinha conversado outras vezes, ele se formou, eu não sei se ele é originalmente de família Ele é brasileiro. Islâmica. Sim, ele é brasileiro, mas ele estudou no Irã, que é o grande centro formador seria, se a gente pensar no catolicismo, por exemplo, seria o local que formaria os padres, né, seria um centro mundial de formação de padres. No Irã é esse local que seria para a gente aproximar de pessoas que não entendem um pouco da religião, como eu. E por que ele usa, como é que é o nome disso aqui? Imama. E um imama na cabeça branco, e ele é fluente, se ele estudou no Irã, ele deve falar... Persa. Esqueci. Não, mas tem uma outra palavra lá. Farsi. Farsi, provavelmente ele deve falar farsi, né? E falar árabe também, né? E para ele atingir esse nível aqui, são o quê? 10 anos estudando lá? Olha, eu não sei o tempo de estudo que é, mas é algum tempo estudando. Ele teve, né? Ele foi líder religioso da Mesquita do Brás, que é a mesquita xiita maior que tem na cidade de São Paulo. Ele agora tem uma Mussala, que é um espaço de oração. Mas ele, o Rodrigo Jalu, se eu não me engano, ele não tem uma aproximação muito grande a essa nova resistência, né? Ele está seguindo o Farol, provavelmente porque o Farol é uma organização levada pelo Carlos Menezes, que é um xiita do Rio de Janeiro, né? Ele não coloca aí no perfil, né, do Farol, mas a ideia é esse espaço de difusão de uma análise geopolítica dentro da perspectiva do xiismo do duodécimo no Brasil. Ele apoia, assim, os xiitas brasileiros não são todos iguais, né? É até meio uma obviedade falar isso, mas é preciso. E assim, eles acabam tendo uma comunidade pequena que se apoia, né? Eu mesmo fui acusado de ser anti-xiita
por conta, né, desse fio que eu escrevi no Twitter, mas não é o caso. Definitivamente eu não sou anti-xiita, eu sou, se for ser anti alguma coisa, eu me considero antifascista. E aí Que já os está de bom nexos entre. tamanho, né? Já é um bom É, começo. eu conheço ex-antifascista que agora Perdeu o de anti pelo grupo caminho. místico. Se o cara é ex-antifascista, eu fico pensando o que, que ele virou. Ele virou só. Se ele não é mais antifa, ele deve ser só Fá ou pró-Fá, né? Mas é um Eu botei pouco um isso. áudio aí acho que do Nova Resistência, que está no episódio anterior, que eles falam que eles não são antifascistas. Né? É, Se tá. você não é antifascista, você é o quê? Às vezes alguém só convive em paz com fascistas, né? É O que já normal. quer dizer bastante coisa. Na Alemanha, em 33 também, parece que tinha muita gente que tranquilo, né, em relação ao que estava acontecendo. Aqui no Brasil também, desde 2018, tem muita gente tranquila em relação ao que está acontecendo. Mas vamos voltar aqui. O que você pode falar desse Centro Cultural Imã? E aí, para entrar nessa aproximação aí, uma aproximação a ser investigada. O que precisa ser investigado aí nessa aproximação do Centro Cultural Imã Hussein com a Nova Resistência? O que está acontecendo lá? Assim, revisando, eu nem sei se é uma aproximação, porque assim, depois eu até escrevi no outro tweet, eu escrevi, nunca foi infiltrado quem sempre trabalhou junto, porque eles trabalham junto em alguma medida, né? O Centro Imam Hussein, ele é do Carlos Menezes, né? Como a liderança xiita, ele é brasileiro, é uma pessoa de grande conhecimento, do qual eu tenho respeito, aprecio, e assim, por favor, isso não é uma crítica ao trabalho do Carlos e nem ao conhecimento dele, mas sim o apontamento da questão da aproximação entre Nova Resistência e o grupo do qual ele lidera, né? Inclusive, eu tenho um professor que me orienta que é próximo deles, né? Está passando o carro da panela agora. Você me desculpa, Carlos. Não sei se Não, está. tem problema, deixa. Seja bem-vindo. A panela é importante, né? As pessoas só não têm dinheiro para colocar a comida dentro. Isso é fogo. Mas passa aí cantando Panela Velha que faz comida boa e tal. É um barato. É Sérgio Reis, né? É, que é o que? Outro babaca. Mas Pois assim, é, pois é. Agora, mas o... que relação existe aí entre Nova Resistência? E aí a gente entra no tema realmente assim: existe uma tentativa de infiltração da Nova Resistência nesse universo islâmico com no certeza, Brasil? com certeza, com E como certeza. se dá isso? Principalmente pela questão do Irã, né? A questão do xiismo do Décimo, que o Irã acaba sendo o principal polo de radiação. Você tem um livro chamado Shiite Lebanon, eu nem sei se está aqui mais, que fala sobre a difusão do xiismo a partir da propaganda iraniana, né? Então é um estado, assim, a gente precisa conceituar bem, mas teocrático, né? Que vai ter esse financiamento, então, de grupos religiosos ao redor do mundo, que acaba tendo também, o Carlos e o Centro Imam Hussein tem um posicionamento pró muito forte, né? E o Dugin tem essa postura pró-Irã também, muito forte. Como eu disse, é uma questão de defesa de impérios étnicos, é o design daquele povo, daquele grupo, que é o motor da história, né? Pelo menos daquele povo, daquele grupo. E aí você tem então o trabalho, né, da Nova Resistência. Me corrigiram dizendo que eu coloquei que tem desde 2018 registro deles. Na verdade, é desde 2017. Você tem a mobilização islâmica, que eu usava a rede social como qualquer pessoa, vê as coisas, né, e não entende tudo. Aí era um arco e flecha puxado com umas penas, escrito umas coisas em árabe. Falei, nossa, mas o que é isso, né? Grupos povos originários do Brasil se posicionando em árabe, né? Aí fui ver, era o pessoal do centro, Imam Hussein, que tem esse nome por conta do Imam Hussein. Ele foi da família do profeta Muhammad, e ele foi martirizado, assassinado em Kerbala, que o pessoal fala, mas o xiismo e o sunismo se separam depois que o profeta morre. É muito resumido falar isso, porque a coisa é muito mais complexa. Um dos episódios que traz complexidade a essa divisão é o martírio do Imam Hussein. Então, o Imam Hussein, o centro recebe esse nome, em homenagem a esse imam,
né, esse líder espiritual, né, e que também deveria ser considerado pelos sunitas. Enfim, a divisão sunita e xiita eu acho muito problemática, né, mas isso não é o episódio não é sobre isso, mas vamos lá. Você vai ter então essa aproximação por conta da questão geopolítica, né, da nova resistência na figura do Rafael Machado, que em 2017 já teve essa participação na mobilização islâmica. Depois o Rafael Machado ele vai fazer uma palestra dentro do Centro Imam Hussein para falar sobre a Revolução Iraniana, do Ayatollah Ruhollah Khomeini, e aí você vê um pouco do tradicionalismo aparecendo, porque é uma defesa de uma revolução de fundo religioso, né? Que é algo que desafia um pouco a apreensão, a noção de muitos marxistas sobre um processo revolucionário, né? No qual você não teria essa participação da religião, e no caso você tem a religião como um dos principais ingredientes, digamos assim, na Revolução Iraniana. E o Rafael Machado, um dos líderes da Nova Resistência, faz essa fala dentro do Centro Imam Hussein, né? Assim, na matéria tem ele do lado, a foto com o Carlos Menezes juntos, né? E assim, o que me incomodou, e falando um pouco sobre esse fio que eu fiz no Twitter, o que me incomodou foi olhar e falar, tá, o perfil O Farol segue um monte de canal de notícia e Nova Resistência Rafael Machado. E é seguido por quase ninguém e pelo Rafael Machado. E pela Nova Resistência, quer dizer. Então, assim, a gente sabe que as redes sociais, e aí não sou eu falando só, né, mas quem principalmente deu esse toque é essa autora. Quem pesquisa rede social tem que ler a Raquel Recuero, né, redes sociais da internet. Opa, deixa eu voltar aqui, coloca de novo aí que eu mudei a tela. Deixa eu deixar redes só sociais você da internet. aqui. A Raquel Recuero, essa autora é incrível. Assim, os livros dela são excelentes sobre redes sociais. Quem pesquisa, ela também tem esses outros aqui, análise das redes para a mídia social, né? Mas ela, que aí já escreveu em coautoria. Mostra aí de novo, mostra aí de novo. Análise de redes para a mídia social da Raquel Recuero, da Raquel Recuero, tem outros autores. Ela fala uma coisa que faz muito sentido, que é, dificilmente numa rede social você vai ter o primeiro contato entre as pessoas. Muitas vezes elas se conhecem em outros espaços e elas falam, segue lá o meu Twitter, dá uma olhada lá. A primeira pessoa que me segue no Twitter que eu segui era amigo meu há mais de 10 anos, por exemplo, né? E aí foi o que me incomodou. Eu falei, peraí, a Nova Resistência está sendo seguida ali, né? Está seguindo e sendo seguida por esse perfil xiita. E aí eu peguei e eu escrevi isso em outubro de 2021. Então vamos mostrar aqui, ó, quem é que o Farol Monitor segue. Lucas Queiroz, Leiroz, que eu não sei quem é. Leiroz, é da Nova Resistência. É da Nova Resistência, gente. Esse cara é um dos articuladores. Dono Observatório do projeto Minuto Geopolítico. Bom, aí tem aqui... Acaba a bandeirinha da Nova Resistência. Onde? A bandeirinha da Nova Resistência, a sexta imagem, ó. Assim, difícil falar que não tem nada a ver. No thumb aí, ó. Nova Resistência. Uau, que coincidência, Dugin, gente. Aqui, ó, Dugin. Quem diria, né? Quem diria? Então, aí é Shia Rights Watch, que é a conta oficial do Shia Rights Watch, uma organização não governamental. Press TV, que aqui o Twitter marcou como afiliado à mídia estatal iraniana. Luzia Lacerda, não sei quem é. Shirin Yusuf, Shia Racial Justice Coalition. Aí tem um shake aqui, mas aí vamos chegar. Ó, Ciro Gomes. Ai, Cirão, você precisava ver o pessoal que segue você. Sérgio Mata, não sei quem é. Pedro Chavedar. Rafael Machado. Quem é Rafael Machado mesmo? Dos líderes da Nova Resistência, é isso? Ó, tem logo aqui, ó. Que coincidência. Aqui, Rafael Machado, estudioso, líder da Nova Resistência. Está aqui. Curioso, né? Ó, tem o Intercept Brasil aqui para dar uma disfarçada. CNN. O Centro Islâmico do Brasil a Ressala. Segue a Nova Resistência. O Centro Islâmico do Brasil a Ressala é um grupo, assim, eu já fiz fala na Ressala,
Tem gente que eu conheço que é comunista, que já fez fala na Ressala. Eu acho que acaba respingando para a gente com um trabalho, assim, não que o Carlos não tenha um trabalho sério, ele tem um trabalho sério. A Ressala tem um trabalho que eu gosto muito, sabe? Então, assim, eu não estou falando de gente que eu considero inimiga, não é isso, sabe? É gente que eu até queria ter mais amizade, Sim. para ser sincero. Inclusive, o Farol Mas, não te segue, né? Eles não te seguem, que eu ah, estou vendo não, aqui. não, não segue não, não segue não, não vai seguir Vamos ver os também, e nem vai seguidores do responder. Farol. Ó, agora os seguidores do Farol. Lucas Leiroz. Lucas Leiroz, Felipe Calil, não conheço as pessoas. Telefone vermelho, chama atenção aqui. Sérgio Mota, Centro Cultural Imam Hussein. segue um ou outro. Deve estar lá para baixo na Nova Resistência. O Sheik, tá Sheik, aqui. o Said Tenório, que é um Nova amigo. Resistência. Nova Resistência. São poucos, né? Eles têm 35, seguem A co- 34 e são seguidos por 36. Eu até falo de nada pro pessoal do Farol, porque depois que eu coloquei a thread deles, eles aumentaram uns 10 seguidores só no mesmo dia. Né? Aqui, ó, Então, começo agradecendo, tá aqui, ó, você. eu agradeço o pessoal, mas se eles não agradecerem também não tem problema. Mas Hum. eu elenquei assim esses pontos porque assim isso vem um pouco do meu trabalho como historiador da educação. Quando eu fiz a graduação, minha pesquisa foi em história da educação, meu mestrado foi em história da educação, e eu percebi que você indicar e falar, olha o que aconteceu, já é incômodo o suficiente. Então, uma imagem como essa, por exemplo, Você né? colocou aqui, ó, dos poucos vestígios online dessa relação, no caso Nova Resistência e o Centro, começa em 9 de maio de 2018 com o evento O Testamento do Imam Khomeini, publicado no site da Nova Resistência, tem um vídeo. O encontro ocorreu no Centro Imam Hussein, tá aqui, ó. E o Tá aí. Nova Resistência, ó. Centro Cultura, a apropriação da imagem do Khomeini, né, que, sei lá, as poesias do Khomeini eu gosto muito, as poesias são bem legais. Tem uma coisa ou outra que eu acho que é criticável, né, que tem que se criticar. Bom, criticável é tudo, né, mas tem que Olha, aí o criticar. Centro Cultural Imam Hussein também tem uma revista e publicou uma entrevista com Dugin. É, é difícil disfarçar quando você difunde esse tipo de Ou coisa. seja, o centro já está totalmente infiltrado, né? Mas é bom que você mostrou os seguidores e quem segue, porque uma das respostas, o Farol respondeu para mim que também dialoga com sunitas, com comunistas, com judeus. É curioso que eu não vi nenhum judeu, nenhum comunista, nenhum sunita sendo seguido pelo perfil, mas tudo bem, deve ser só uma coincidência. E essa expressão aqui, ó, quem foi o comandante Qassem Soleimani, assassinado pelas forças atlantistas? Esse é o iraniano que foi bombardeado lá quando estava visitando o Afeganistão pelos americanos. Sim, Essa essa palavra expressão. atlantista é um apito de cachorro, né? É um gatilho, Oh. né? O René Guénon, ele fala de atlantistas, mas ele está falando mesmo dos povos atlantes que existia no continente perdido da Atlântida, tá? E depois, doideira. Mas, bom, enfim, eu não posso chamar de doideira porque senão eu tô sendo preconceituoso, né? O cara reclamou, É. né? O Carlos, que eu chamei de doideira, mas me parece uma doideira. E o Dugin, ele vai usar o atlantista para falar, né? Sobre a crítica ao imperialismo estadunidense, né? E o Dugin utiliza essa expressão contrária ao atlantismo, enfim. Né? Não que eu seja pró, não é questão disso. Inclusive, o podcast do New York Times, o The Daily, quando morreu a filha dele no atentado, eles fizeram um episódio com o chefe do escritório do jornal lá em Moscou, e aí colocaram trechos da fala do Dugin. E ele usa a expressão atlantismo em alguns momentos, né? Ele fala realmente dessa retomada, do crescimento e tal. E aí tinha saído matérias aqui também que o Dugin fala português. Aí eu vi que ele participou de uma live com o comandante Farinazo. Eu fui ver, na Que é verdade, ele candidato a fala deputado. pelo PDT e está junto ao Aldo e à Nova Resistência. Entrevistou o Ciro no canal dele dias ou semanas antes dele se filiar ao PDT e anunciar a candidatura. Olha quanta coincidência. E até a Folha tinha feito, o Zanini, meu amigo, fez uma matéria dizendo que ele fala português, gosta de bossa nova. Aí eu fui ver um trechinho da participação do Dugin lá no canal do Farinaz. Na verdade, ele fala espanhol e fica com uma certa. Ele parece ser fluente, mas ele não tem a fluência, digamos assim, na fala, né? Ele fala com pensa, né?
mas ele se comunica em espanhol, mas português mesmo ele não fala, né? Ele Você arranha sabe um que Olavo também, portunhol ali. também falavam que Olavo falava árabe, falava persa. Eles ficam incensando esse pessoal para falar: olha, eu sigo as palavras de um grande intelectual e pensador extremamente erudito. Grandes coisas, sabe, que você segue isso, porque ele pode ser erudito e ser um otário. Né? Isso não quer Claro, dizer, a não é? educação formal não te dá consciência política alguma, né? Então, Não necessariamente. é, E aí, ajuda, né? Te abriu a porta ali, você tem a grande oportunidade. Agora, se você vai cruzar a porta, né, e abraçar o conhecimento, é outra história. o Centro Agora, Imam Hussein, ele teve esse trabalho, então, de, assim, de dialogar com esse pessoal, de, ok, tipo, como eu disse, eles, assim, liberdade de expressão contra o Supremo, aquelas coisas. que o PCO também endossa, mas é assim, eu não acredito que eles sejam os fascistas, mas eles dialogam com os fascistas da Nova Resistência. Então é isso. Assim, tipo, mais do que Mais isso, claro do que me isso. parece, me parece, assim, falar mais do que isso me parece muito especulação e suspeitar de irmãos muçulmanos que é isso, são meus irmãos, são pessoas que Agora, você conhece gente que participa lá desse centro e você conversa com eles sobre essa presença da Nova Resistência? Em caso positivo, o que eles dizem quando você toca no assunto? eu converso com uma pessoa que participa, que dialoga muito com o líder desse centro, mas que diz, olha, é uma pessoa extremamente boa, tem um relato muito positivo, enfim, nos coloca contra e fala, olha, eu conheço, a gente já se ajudou mutuamente. Então, assim, por esse lado, eu tenho uma consideração muito grande por esse pessoal do Centro Imam Hussein. Como eu disse, eu queria até ter mais amizade. É engraçado que numa das mensagens, o Farol até fala, e o que são essas mensagens de WhatsApp que a gente que você enviou pra gente? Aí eu falei, então, eu tava tentando conversar, mas vocês não responderam. Aí não tem como ter diálogo se não tem resposta, né? A não ser que seja contra o diálogo, igual o Evola, né? Mas é isso. E aí eu tenho, só que é assim, eu converso com a pessoa que conversa com quem conversa com fascista, entendeu? Eu não converso com quem conversa com fascista, eu converso com o cara que conversa com o cara que conversa com fascista. E eles têm uma atuação, o Centro Imam Hussein, eles têm prática de caridade, eles têm uma série de coisas que eu acho muito positivas, né? Mas é isso, eles, em alguma medida, eles trabalham junto com o pessoal da Nova Resistência. Aceita bem, dialoga, publica texto dos caras, se bobear até joga futebol junto. Mas é isso, né? É algo que eu acho que assim, ser investigado no sentido de um movimento de infiltração ou do movimento de representação desse grupo, porque, como eu falei, infiltrado é quem não é membro, não está dentro, e quem está. Será que é infiltrado? Eu tenho a impressão que não é infiltrado, não, acho que trabalha junto mesmo. Só que aí que tá, né? Essa questão geopolítica acaba sendo colocada à baila, essa questão, o pessoal das relações internacionais tem um pessoal que está correndo por esse lado, de ler o Dugin e levar como se fosse um teórico sério. Porque o Dugin cita Deleuze, porque o Dugin cita uma série de autores reconhecidos na universidade. Então, ok, ele é um texto acadêmico, né? Ele é um texto que dá para respeitar. Não é bem isso, né? A gente tem, enfim, uma série de problemas e eu não sei, eu espero, assim, sinceramente, poder ter diálogo, conversar com essas pessoas e mostrar um pouco da dificuldade que é você aceitar diálogo com fascista, né? Fascismo não se dialoga, fascismo se combate, e a mesma coisa para neofascista, né? Não tem que ter tolerância com essa gente, muito menos a espaço. Mas, assim, se você procurar o Farol, depois até fez uma nota de pesar para o assassinato da filha do Dugin, né? Sim, Poucos tem dias um depois da Nova trecho aqui, eu vou Resistência. colocar aqui, descendo aqui, tem notas da resistência, até lembra a nova resistência, né? Não sei se foi aqui. E é essa coisa de se projetar como um site que a Mesquita do Braço que eu visitei já, como um espaço de difusão de informações do mundo islâmico.
Está embaixado do Irã, tá vendo? Tem isso, né? É uma Eu não sei pretensão. se Não sei foi se será que é aqui. apagado? Não, ou não foi, ou foi no perfil do. Do Centro Imam Hussein. Foi algum outro lugar Mas é aqui que isso. passou. Mas se colocam como críticos ao arabismo também, que é uma forma de tradicionalismo, né? É isso, né? Eles têm essa atuação que é plural, diversa. É. Agora, vamos pegar dois outros personagens aqui, que a gente também está chegando aqui no tempo daqui a pouco. Os filhos do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que foi muçulmano durante um tempo, Uhum, depois é cristão, de novo, não sei como é que ele se identificava, mas ele tem filhos que são muçulmanos, que lideram grupos, que têm grupos de estudo, canais no Telegram, site, e eles também seriam tradicionalistas. O que você pode falar desse legado do Olavo de Carvalho em relação aos filhos? E até na outra conversa que a gente teve, você mencionou que muita gente, algumas pessoas até achavam que o Olavo nunca se desligou totalmente do Islã, que na verdade era uma fachada, e ele continuava operando tudo isso por meio dos filhos, né? sim. Assim, o Olavo, se eu não me engano, eles colocavam como católico no final, que é onde da vida, que é onde acaba tendo também uma presença tradicionalista muito forte, principalmente dos movimentos contrários ao Concílio Vaticano II. Mas o Olavo tem dois filhos, né? O Tales e o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, se eu não me engano, não se apresenta como muçulmano, apesar de ter participação em ritualísticas islâmicas, né, com a presença dele, né? E por mais que eles digam, mas é mentira, o Luiz Gonzaga diga que é mentira, mas ele sabe que é verdade, né? É, assim, o Tales e o Luiz Gonzaga, eles tiveram, então, assim, o Olavo de Carvalho não foi só um muçulmano comum, digamos assim. Ele foi muqaddam, que é um representante de uma ordem sufi. A expressão ordem sufi, que se chama tarika, ou tarika em árabe, eu falei errado, provavelmente das duas formas em árabe, mas escreve tarika. É, ele foi representante dessa ordem, do Fritjof Schuon. Só explica o que é tarica. A tarika, grosso modo, seria uma ordem sufi, uma organização que passa o conhecimento que foi recebido de um mestre espiritual. Que esse Tá. mestre recebeu o conhecimento de um mestre, que recebeu de outro mestre, que recebeu do profeta. Né? Esses aqui são os filhos do Olavo. O Davi, que deve ser esse aqui. Não, é o Thales, é o outro filho. O Luiz Gonzaga e o Davi ele trabalha na arte. Né? O lance dele é arte. O Luiz Gonzaga ele já Esse dá aqui é o Davi. curso. Esse aqui é o Davi. Com Esse é a, o com Davi. O a, Thales não com tá a... aí. E esse aqui quem é? Você sabe? Não. Esse é o Luiz Gonzaga. Tá. Assim, ele parece muito blusão. Bom, mas é filho também, né? É filho, é a cara do blusão. Não sei se você sabe quem que é o blusão, e que bom que você não saiba. Não, não Mas é a sei. cara. Você está Putz, não sendo... procura então. Você tá me Blusão é um introduzindo youtuber. agora. É um youtuber que agora é ator pornô. Mas é a cara do blusão. É feio igual. Mas de toda forma, esse daí é um também que se coloca na ritualística, né? E ele teve na live de lançamento do ele é um dos donos da editora Bismillah, da editora Bismillah em árabe significa em nome de Deus, né? Então, uma editora que se coloca como uma editora de livros islâmicos tradicionais, né? O Luiz Gonzaga ele é um dos proprietários dessa editora, tá? Então, esse box essencial René Guénon é lançado pela editora, da qual ele é um dos sócios proprietários. O outro sócio proprietário é um tradutor da Martins Fontes, que também traduziu Bell Hooks, mas traduziu livros sobre vinho, de administração. Então, assim, o trabalho do cara é traduzir. Isso não é um problema, né? Enfim. Mas ele traduziu várias coisas, e dentre essas coisas, ele traduziu também alguns livros do René Guénon, né? Que é o Marcelo Cipolla. Pô, tomara que Né? ele não tenha infiltrado nada nos livros da Bell Hooks, hein? Então, né? Eu não sei, eu sinceramente não. Eu não sei. Eu não sei muito o que dizer. Assim, eu tenho a impressão que ele é um bom tradutor. Tá?
Mas é isso, é o trabalho, né? O trabalho do cara, né? Enfim, né? A gente não pode. Claro. Acho que nesse ponto não dá, eu não consigo criticar ele, tá? Vou traduzir livros sobre vinho, administração, ok, até o trampo. A editora chega e fala, traduz, eu traduzo. Agora, eu vou traduzir porque eu tô afim que eu acho legal é René Guénon, tá? De graça, não precisa nem me pagar. É que tá, ele depois traduziu alguns textos do Sheikh Nazim Al-Haqqani, que é o líder da Naqshband, né, que é uma tarika, que é um grupo expressivo, né, talvez a maior tarika, o maior grupo do mundo, mas a editora Bismillah não é a editora oficial da Naqshband, apesar de ter tentado usurpar, de certa forma, essa posição. Né, não é à toa que no livro Amor, que foi editado pela editora Naqshband, eles colocam no prefácio: nós não temos vínculo com nenhuma outra editora no Brasil. Eu tenho a impressão que é por conta daquele texto que eu escrevi mostrando um pouco dos vínculos. Porque o que acontece? O Marcelo Cipolla, ele é de uma tarica. O grupo do Iqara Islam, do História Islâmica, que é um outro site, né, eles são de outra tarica, né, que é a Naqshband. Né? E no caso, né, que é uma pessoa, que é o Vitor Peixoto, que trabalha, né, em algumas instituições. Isso que eu estou falando, assim, a maior parte do que eu estou falando é público. Outras coisas não, mas se pedir a prova a gente mostra, não tem problema. E esse grupo era administrado, esse grupo que eu comecei falando que eu entrei, Islã Tradicional Retorno, era um grupo que era administrado pelo Vitor Peixoto, pelo Marcelo Cipolla e pelo Tales de Carvalho. Né? E assim, se eles estiverem ouvindo e tentarem recusar, eu juro por Allah que é isso que aconteceu. Né? Que eles jurem por Deus também, no dia do juízo, a gente vê quem está com a verdade ou não. Mas, de toda forma, é isso que aconteceu. Eu fui colocado nesse grupo pelo Vitor Peixoto, né? E esse grupo era coordenado pelo Tales e pelo Marcelo Cipolla também. Também tinha um representante de outra tarica, né, de outro grupo, né, que eu não vou dar o nome, mas que a gente apelidou dos irmãos Maromba, né, mas a gente, assim, tem vários apelidos, assim como o Olavo de Carvalho botava apelido no pessoal, o pessoal botou o apelido deles, né, mas de toda forma, não é isso que importa, os apelidos que a gente deu para esse pessoal todo, mas eles tinham uma página no Facebook, um grupo secreto, no qual eles compartilhavam algumas informações e ações. Né? O Tales de Carvalho, ele se colocava um pouco como liderança, né? Ele até falou, olha, as únicas pessoas que podem falar em meu nome aqui dentro são Vitor Peixoto e Marcelo Cipolla. Ele coloca isso no grupo dele. Tá? Depois, se você pesquisar os vínculos, você tem um desvinculamento, eles não aparecem mais tanto publicamente. Né? Mas o Vitor Peixoto era responsável por uma página chamada Iqara Islam. Iqara Islam, se não tiver na página deles, talvez eles tenham apagado. Mas está no archive, né? Quem tiver archive.org pode acessar e ver. Está lá na página dele. Quem somos? A definição de tradição que eles usam é do René Guénon. Assim, eles não é que eles usam a definição do René Guénon. Eles dizem, de acordo com o René Guénon, 2 pontos. E aí eles falam que é tradição para eles. Então, é um pouco explícito, né? E aí esse uso do Islã tradicional, depois eles até começaram a mudar para Islã clássico, né? Para poder se desvincular da ideia de tradicionalismo, né? Mas só vai colar para quem não sabe direito o que está acontecendo, né, gente? Se vocês quiserem disfarçar, vai ter que fazer um pouco melhor que isso. Mas é isso, eles tinham essa página. O Iqara Islam, que é sunita, esse grupo já é sunita, né? O Iqara Islam, eles tiveram uma entrevista com o Tales de Carvalho, que depois eles apagaram, né? Mas a Heloísa de Carvalho gentilmente me cedeu a imagem, né, do print da publicação, chamando para essa entrevista, no qual o Tales de Carvalho ia falar sobre Islã, né? E aí depois o Iqara Islam desistiu disso, mudou a logo e tudo, enfim, teve uma série de ações, inclusive páginas que eu cito da premiação deles, do Iqara Islam premiando o muçulmano do ano, eles colocam Ricardo Almeida, que é um membro do MBL, curiosamente não está mais no ar, sumiu. Eu sei que eu não tenho muito a ver com isso, mas a entrevista do Vitor Peixoto, junto com o Ricardo Almeida, você encontra ainda hoje Mas o Ricardo Almeida é do MBL e é muçulmano. Ele é muçulmano, é do MBL, ele fala em um podcast, eu queria lembrar qual podcast, tem no Spotify,
que ele recebe orientação de um sheik tradicional. Só que a diferença é que, assim, os tradicionalistas do Brasil, se você pegar, por exemplo, esse site Icara Islam, eles vão lá e falam, não tem feminismo dentro do Islã. E eles desconsideram todas as feministas islâmicas que têm autoras por aí com livros publicados. No Brasil, eles não conseguiram uma infiltração na universidade muito grande. Internacionalmente, eles têm, né? Que é o Abdul Hakim Murad, se eu não me engano, é esse, que até a editora Bismillah até publicou coisa do cara depois. Mas o Ricardo Almeida diz que recebe orientação desse cara. O Ricardo Almeida é muçulmano, ele tem entrevista falando sobre René Guénon, ele é do MBL, e tem entrevista junto dele com o Vitor Peixoto. Isso é público, tá, gente? Não é teoria da conspiração, não é infiltração minha em grupo, não. Eu não falei 1% sobre o que eu vi ali, né, nesse grupo. Bom, então você tem tradicionalistas adeptos do René Guénon no Nova Resistência, no MBL, vários deles são muçulmanos, e não sei quem é da Nova Resistência também é muçulmano, mas eles estão, então, num processo, numa operação de infiltração para assumir o comando, porque vão ocupando, aí acontece o quê? Ocupam um cargo na entidade, na fundação, no centro, e aí começa a implementar as suas convicções, é isso mais ou menos o plano. Olha, porque você vai se infiltrar, para quê? Para levar suas ideias, mudar, né? Esse centro aqui, a gente compartilha algumas ideias, mas o tom deles não é exatamente o que a gente considera correto. Vamos entrar lá, vamos concorrer, ganhar um cargo de chefia e aí a gente implementa a nossa agenda. Eu não vejo outro Você chega a ver coisas assim, você vê coisas da seguinte forma, por exemplo, uma discussão de muçulmanos num grupo de WhatsApp, a pessoa fala, mas isso que você está falando está errado. Leia aqui essa matéria do site do cara que é Unha e Carne com o filho do Olavo de Carvalho. É claro que essa parte a pessoa não fala, mas ela fala, lê essa matéria aqui, ó. Aí você abre, lê e fala, nossa, esse é o Islã tradicional, é o Islã verdadeiro, então, né? E aí você abraça como se fosse algo do Islã, mas é do islamismo, são coisas diferentes. O Islã é a religião revelada por Deus, o islamismo é a apropriação política dessa religião para finalidades terrenas. O objetivo do Islã é salvar a sua alma, o objetivo do islamismo é conseguir proliferar o seu projeto de poder, né? Então é uma perspectiva islamista, que é relativa ao islamismo, e não islâmica necessariamente, relativa ao Islã, que é reproduzido com uma perspectiva islâmica, né? Então, se você pegar o Icara Islam mesmo, eles têm muitas críticas à modernidade. Eles colocam a oposição tradição e modernidade igualzinho o René Guénon, igual o René Guénon, igual o Évola, né? Mas é um dos maiores portais sunitas do país, né? A página deles no Facebook talvez seja que tenha mais engajamento dentro da comunidade muçulmana no Brasil. E passa batido, né? Por quê? Porque esse adjetivo tradicional, pro leigo, isso então, sei lá, você vai comer o acarajé tradicional, você vai treinar a capoeira tradicional, né? Você vai fazer algo tradicional, então é o mais raiz, próximo, né? Raiz, capoeira raiz. É o mais próximo da verdade, da fonte que começou. Da origem. É isso que eles querem que você pense, tá? É isso que eles querem que você pense. É o apelo. E sem o questionamento e sem o contraponto. E aí você vê algumas coisas que nem um dos membros, acho que foi o Vitor, ele foi na Mesquita Brasil, num evento, e perguntaram para ele como enfrentar a islamofobia. Aí a resposta do cara é liberal. Você deve ser um bom comerciante, você deve ser um bom indivíduo. E aí, você sendo um bom indivíduo muçulmano, você vai estar enfrentando a islamofobia. A análise sociológica da islamofobia, enquanto uma questão estrutural, política, econômica, nem passa na cabeça dessa galera. Tá? É a aposta no indivíduo resolvendo os seus problemas. Né? Não é a parte da estrutura. É sintomático que em alguns posicionamentos, né, dentro desse grupo que eu participei, foi até engraçado que uma vez perguntaram para o Tales de Carvalho sobre a relação entre esquerda, direita e religião, e um desses que eu falei o nome, eu não vou dizer qual foi, mas se ele quiser dizer fui eu, fique à vontade, disse: a esquerda, ela se apropria de uma forma satanista da religião,
enquanto a direita se aproxima de uma forma mais pura. Então, assim, é muito fácil ver que esse pessoal tem lado, né? Não é só a evolução espiritual que eles são interessados. É claro que é isso que eles querem que a gente acredite, né? É somente interesses espirituais, confia, né? Mas a Tem realidade, método. método. Assim, você tinha dentro desse grupo tinha um GIF do Bolsonaro com roupa de muçulmano. Você teve o Thales de Carvalho escreveu dentro desse grupo que Jair Bolsonaro, eu acho que foi o Flávio, o Carlos, não lembro qual foi, gostariam muito do Islã tradicional, sabe? Um dos membros proprietários do História Islâmica, se ele quiser dizer fui eu que fale, ele chama o Thales de tio. Tio, tipo, qual que é a relação de autoridade que esse cara tem, né, com um dos proprietários de uma das maiores páginas de Islã no Brasil, né? Então isso tudo é importante que fique debaixo do pano. E esse funcionamento por debaixo do pano é aquilo que os grupos tradicionalistas envolvidos com ordens místicas e secretas e sigilosas aplicam. Eles estão fazendo o que essas ordens, o que a teosofia, não que a teosofia seja reacionária por si, tá? Eu conheci gente que não era, apesar de ter uma base ali, enfim, a Blavatsky está aqui, a Voz do Silêncio está aqui comigo, tá, gente? Então, não que eu li muito, mas uma coisinha ou outra eu acabo sabendo. De toda forma, você tem. Esse pessoal está orbitando esse campo, tá? Eles estão fazendo presente seus discursos, suas apreensões, e disputando a hegemonia, né, da representação do que é ser muçulmano no Brasil, do que é ser muçulmano de verdade. E aí eles operam numa lógica muito parecida com o que o Dugin opera, com que outros, com que o Trump operou, que existe o muçulmano bonzinho, que é o muçulmano que está do meu lado, que aceita a minha postura política, e existe o muçulmano malvado, que é o muçulmano que questiona minha postura política, que é o muçulmano revolucionário, que é o muçulmano contrário ao status quo, né? E aí você tem, então, uma disputa por quem são os verdadeiros muçulmanos. E o adjetivo tradicional cai muito bem nessa hora, né? Porque aí você vai ter os muçulmanos modernos, são os muçulmanos contaminados pelo Ocidente, os muçulmanos que se deixaram levar, né, pelas pautas identitárias, o muçulmano que é a favor do casamento LGBT, da liberação da maconha. Esse muçulmano está desviado. O muçulmano verdadeiro é aquele que é, que é transfóbico, homofóbico, contra liberdades individuais, a favor do Estado forte, que sabe que a democracia é um problema, não uma solução, né? E aí, por isso, não à toa, que esses grupos e o site deles cresce tanto nessa quadra da história, como diz o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Né? Eles crescem bastante. Por quê? Porque você tem a volta ao conservadorismo, uma volta ao autoritarismo, uma volta ao tradicionalismo, que é o tripé do pensamento de extrema-direita. Né? E esses grupos acabam retornando para isso. E por isso que eles crescem bem, por isso que eles estão nadando de vento em popa, é isso aí. É a hora deles, é agora. O pessoal do tradicionalismo está crescendo e não é à toa. Né? Ainda É mais o esse momento, governo. é o momento adequado para eles. Agora, bom, para a gente encerrar aqui, que chegou no nosso horário, que nós dois precisamos sair, mas eu vou Vamos deixar virar aqui. abóbora. Eu vi que você fechou temporariamente o seu perfil no Twitter, então eu não vou Não, colocar o link quando essa entrevista aqui. for pro ar, eu já vou ter aberto, Carlos. Fica tranquilo. Então vai ser daqui a Boa. pouco. Vai ser daqui a pouco quando eu te mandar o link. Mas eu vou deixar aqui, ó, o texto, o link do texto. Eu vou deixar o link do seu perfil no Twitter, aí as pessoas seguem, vão ver os fios todos, e tem esse aqui, é um texto que você podia comentar, só para a gente encerrar essa conversa que você escreveu, publicou em agosto de 2021, que é esse aqui, que está no site Mística Revolucionária, Revista de Estudos e Debates. A proliferação do neotradicionalismo islamita brasileiro. Né? O que é esse texto aqui? Que aqui você tem a figura do Fritjof Schuon, o Mark Sedwig e o Benjamin Teitelbaum. Né? Nesse texto aqui, dá um resuminho aí, sem dar muito spoiler, que eu vou deixar o link para as pessoas lerem, e aí a gente encerra a nossa conversa de hoje. Esse texto eu levantei a lebre dessa questão. Esse texto caiu com uma bomba em alguns grupos. Teve gente que falou que era melhor eu ter morrido do que ter escrito ele. Teve gente que
Caramba. brigou com outras pessoas, opa. Enfim, esse texto eu levantei a lebre, falei, olha, gente, tem gente na comunidade muçulmana que está envolvendo religião e política no Brasil e a parte política em extrema-direita. E aí eu cito o Ricardo Almeida, cito o Carlos Alberto Sanches, que é um tradicionalista, que tem um canal no YouTube com toda uma estética muito bem trabalhada. Aliás, parabéns para o Carlos Alberto por usar uma estética muito boa para um conteúdo cheio de problemas. Mas é isso. Vai falar sobre Évola, fala sobre a nova resistência, fala sobre o centro Imam Hussein. Eu levantei a lebre. Assim, é aquilo que eu falei, do que eu aprendi na história, estudando história, levante a lebre. As interpretações vêm da sociologia, da antropologia, da ciência política. Na história, a gente descreve. Não que eu seja historiador, nem de formação e nem de ofício, mas eu brinquei um pouco de ser historiador. Bom, brinquei um pouco e tirei um mestrado com esse tema. Né? Então, alguma coisa de história eu devo saber. Né? Tudo bem que para essa galera que é contra a universidade, que é anti-acadêmica, eu devo ser só mais um ignorante. Mas nesse texto eu levantei essa lebre. Falei, olha, gente, tá isso aqui acontecendo na comunidade brasileira. Né? Tem isso acontecendo. E agora, assim, eu recomendo as pessoas lerem, mais do que lerem meu texto, lerem o que eu estou citando no texto. Tem links que estão quebrados, que foi tirado do ar, coincidentemente, né? Vai saber, né? Não deve ter nada a ver com o meu texto, não, e nem com a divulgação dele, né? Mas é Coincidência. isso. Coincidência. É igual o pessoal do Farol seguindo Nova Resistência e Lucas Leiroz, Rafael Machado. É só uma coincidência, não tem nada a ver. É teoria da conspiração na minha cabeça. Eu tô enxergando pelo em ovo, gente. A verdade tá com aqueles que escondem ela em grupos secretos de Facebook. Deve ser isso. Deve Ao ser isso, contrário Carlos. da verdade está lá fora, né? A verdade está nos grupos secretos de Facebook, Facebook. Ah, coordenados pelo filho do Olavo e pelos seus cupinchas. Deve ser isso. Deve ser muito isso. bem. Puxa, chegamos aqui, olha, 11h15, o horário que a gente tinha combinado. Obrigado pela entrevista. Só Eu que uma, vamos fazer agradeço. muito mais vezes, porque esse tema precisa, por enquanto está restrito aqui, né? Alguns canais, né? Mas quanto mais a gente fala, vai despertando interesse em outras pessoas, porque se a gente não conhece com o que está lidando, vai ficar impossível combater. Aí vão Não, ficar, Carlos, que ainda legal, essa ideia é legal e tal, né? eu só queria, primeiramente, agradecer a você por ter me convidado, a gente poder falar um pouco sobre. Recomendar novamente o trabalho da Letícia Oliveira, que é alguém que eu admiro muito, tanto pela luta quanto pela escrita. O trabalho do Judes também, o cara manda muito bem, o Need for Speed. Agradecer para minha mãe, para minha esposa e para minha filha, que sem elas eu não teria saúde mental. Não que eu tenha, né? Mas o pouco que eu tenho eu devo muito a essas pessoas que são luzes na minha vida, né? É igual aqui em casa, todo dia de manhã elas nos resgatam do caos. Sim, sim. É o que dá, é o que me permite sorrir, senão eu tava maluco. É, E é a minha esposa que trouxe o café para mim, inclusive. eu vi, pois é, muito bem, parabéns aí. Ela chegou do trabalho e assim, olha, gente, eu só recomendo, assim, eu vou me convidar um dia para falar sobre René Guénon, se você topar a gente falar sobre Já está Guénon, topado, claro. Você eu está quero lendo, assim que muito. você terminar o box essencial, aí a gente Fal- vai. Falta só 3 livros dos 8, mas eu acabei pegando outro material do Ah, Instituto René Guénon de Estudos Tradicionais, assistindo acho que uns vídeos. já dá, E é né, duro para que assim, que nem o Cultura de Direita desse Fúrio Gessi, desse italiano, Cultura de Direita, eu tive que ler, então é aquele caso, né? A gente não lê um livro e entende, a gente lê um livro, outro, para entender um parágrafo às vezes, né? É o que eu costumo falar. Uma vez, eu sempre conto essa história, o porteiro da faculdade uma vez falou: Nossa, você é inteligente, você lê tanto, né? E eu falei para ele: Não, seu Joaquim, eu sou burro. Se eu fosse esperto, eu lia pouco e entendia tudo. Como eu sou burro, eu preciso ler muito para entender pouco. é Então, isso. eu estou lendo os livros do Guénon, mas eu estou lendo mais coisa. Inxalá, se Deus quiser, a gente esmiuça um pouco essa base da nova velha e da extrema direita, porque a gente precisa conhecer o inimigo para combater. E sim, eu considero a extrema direita como inimigo. Beijo para vocês. É isso. Valeu. Obrigado, Carlos. Fica com Deus. Que a paz seja com vocês.